Beleza, galera? Bom dia a todos e a todas. Vamos para a nossa live de hoje. Hoje nós falaremos sobre função exponencial, tá? Então, a primeira coisa que eu quero que vocês aprendam são as propriedades de potência. Tá? As propriedades de potência, que vocês já conhecem, né? Alguns de vocês já devem ter ouvido, né? Falar das propriedades e já fizeram também durante o período que vocês estavam na escola, né? Então, você deve lembrar, por exemplo, que o professor falou assim: produto de bases iguais. O que acontece? Conserva a base e soma os expoentes, não é isso? Você deve ter ouvido falar também divisão de bases iguais. O que acontece? Conserva a base, subtrai os expoentes. Legal? Você também deve ter ouvido falar, por exemplo, potência de potência. O que a gente faz? Conserva a base e multiplica, né, os expoentes. Vocês lembram disso, galera? Se ou não? Converse comigo aí. Deu pra lembrar aí a propriedade do tempo da tia Mundica, né? Pô, era muito bacana, né? Tá? Legal, né? Vamos lá. Ó, continuar falando as propriedades aqui. Quarta propriedade, galera. Quem está no Sol, no caso aqui, por exemplo, você está vendo que o N, né? Esse N aqui, ó, ele é o índice, né? Dessa raiz de A elevado a M. Então o N está no Sol. Vou colocar o Sol bem aqui, ó. Quem está no Sol vai para a sombra. Então eu vou ter A elevado a M. E eu pego esse N e passo dividindo. Tá? Então quem está no Sol vai para a sombra, tá, galera? Uma propriedadezinha bem legal aí que nós temos também em potência, tá? Então o N está no Sol, passo ele para a sombra aqui do M, tá? Vamos continuar. Depois eu explico melhor isso aqui em alguns exercícios, tá bom? Vamos lá. Quando você tem, por exemplo, A vezes o B elevado a M. Isso aqui é a mesma coisa que A elevado a M vezes o B elevado a M. Você distribui o A com o expoente M e o B também, tá, galera? O mesmo vale, por exemplo, para a divisão. A sobre B elevado a M. Isso é a mesma coisa que A elevado a M sobre B elevado a M. Tá? Então essa aqui são as 6 primeiras propriedades operatórias de potência. Nós vamos utilizá-las principalmente na hora de resolver equações exponenciais. Vamos lá? Recapitulando: produto de bases iguais, conserva a base e soma os expoentes. Divisão de bases iguais, conserva a base e subtrai os expoentes. Potência de potência, conserva a base e multiplica os expoentes. Quando eu tenho uma raiz com índice N, de A elevado a M, quem está no Sol vai para a sombra. Então esse N ele passa dividindo o expoente M. Se eu tiver produto de dois números elevados ao mesmo expoente, eu posso distribuir esse expoente tanto para o primeiro quanto para o segundo, ficando A elevado a M vezes o B elevado a M. O mesmo acontece na divisão: A sobre B elevado a M e CA elevado a M sobre B elevado a M. Entendeu? Então, é isso, gente. Para começar aqui os trabalhos, vamos lá para a 7ª propriedade. Qualquer número elevado a zero dá 1. E qualquer número elevado a 1
dá ele mesmo. As propriedades são as mais difíceis, né? Você deve estar vendo aí. Ninguém sabe elas, né? São as mais fáceis, tá? Pelo amor de Deus. A elevado a 0 é 1 e a elevado a 1 é ele mesmo, tá? Vamos lá. Nona propriedade. Se eu tiver um a elevado a um expoente e esse expoente for negativo, eu posso inverter a ordem da fração e o sinal desse expoente fica positivo. Como assim, professor? Você troca a ordem da fração, então ficaria 1 sobre a elevado a n. Entendeu? Eu inverti a ordem e o sinal do expoente ficou positivo. O mesmo acontece, por exemplo, se eu tivesse uma fração em que eu tenho a sobre b elevado a menos m. Eu vou inverter essa fração e o sinal do expoente também ficará positivo. Deu para entender, galera? Então, essa aqui é aquela propriedade que quando você tem o expoente negativo, você inverte a fração e fica positivo. Bom? Beleza. Bom, então vou voltar com vocês aí. Quero saber aí, galera, a opinião de vocês. Deu para entender, sim ou não? Legal, né? Caio disse tranquilo. Maria Rita. Presente, Maria Rita? Ah, sim, deu sim. E a Suelen? Entendeu, Suelen? Vamos lá então, né? Beleza, vamos lá. Então esse é o primeiro passo, tá, gente? Para a felicidade. Vamos continuar aí. O segundo passo para a felicidade é o seguinte. Quando você estuda essas propriedades, claro que não é para você, eu vou decorar as propriedades que vai cair as propriedades do Enem. Não é assim. O Enem vai querer que você aplique isso daqui, né? Então, onde que você vai aplicar isso? Principalmente em equações de exponenciais, progressões aritméticas ou juros compostos, que também podemos utilizar alguma das propriedades lá. Tudo que envolve expoente, você pode utilizar as propriedades, não é isso? Mas enfim, vamos logo para o que interessa, que o meu objetivo aqui em ensinar as propriedades para vocês é mostrar para vocês como que você utilizaria isso numa equação exponencial. Vamos lá. Equação exponencial. Galera, vamos ver um exemplo? Vamos lá. O que seria uma equação exponencial? Toda equação do tipo a elevado a x igual a b. Essa equação representa uma equação exponencial. Perceba que o meu expoente é a variável. Então, geralmente a variável ela vai estar aqui no expoente. Um exemplo: 2 elevado a x igual a 512. Bom, para poder resolver uma equação exponencial, nós precisamos tentar verificar uma possibilidade de igualar as bases. Então, o nosso objetivo maior é exatamente você tentar igualar as bases, tá? Então é isso, vamos ver se a gente consegue igualar aí essas bases. Vamos lá. 2 elevado a x
é igual a 512. Posso dizer que esse 512 pode ser escrito na base 2 e eu posso fatorá-lo, né? Então, se eu quiser fatorá-lo, posso muito bem começar, né, por 2, 256, tá? Por 2, quanto dá aí por 2? 256 por 2 dá 128, por 2, 64, por 2, 32, por 2, 16, né? E assim vai, né? Você vai fatorando ele, né? Por 2, 8, e a vida segue, né? Por 2, 4, por 2, 2 e por 2, 1. Beleza. O que nós temos agora é o seguinte, gente. Quantas vezes o 2 aparece aí? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então eu posso dizer que isso é 2 elevado a 9. Então eu vou pegar o 512 e vou dizer, gente, o 512 é equivalente, né, no caso, a 2 elevado a 9. Cancela, cancela, x igual a 9. Então é isso. Para que você consiga resolver uma equação exponencial, você pode utilizar da fatoração para tentar transformar esse número na mesma base que o primeiro aqui. Deixou igual, cancela, cancela, x igual a 9. Vocês lembram disso, né, gente? Sim ou não? Beleza. Muito bem. Tempos bons, né? Esse tempo aqui. Tempo que você gostava de estudar, né? Ia pra escola, todo ansioso. Primeiro ano do ensino médio. Vamos lá? Beleza, gente. Então vamos continuar. Como é que você faria para resolver essa equação aqui agora? Nosso objetivo sempre é tentar igualar as bases. Posso dizer que o 0,1 é a mesma coisa que 1 sobre 10. E aí eu tenho 1 sobre 10 elevado a x. E posso dizer que o 1000 é 10 ao cubo. Nesse caso aqui, eu posso transformar as bases como sendo iguais e inverter a ordem dessa fração, fazendo com que 1 sobre 10 elevado a x seja igual a 10 elevado a menos x. Ok? Então usei aquela propriedade do expoente, né? Quando inverte a ordem da fração, muda o sinal. E do outro lado, 10 ao cubo. Ao igualar as bases, cancela, cancela, menos x igual a 3. Beleza. Se eu multiplicar por menos 1, então o que vai acontecer é o seguinte. Menos com menos dá mais.
e mais com menos dá menos. Então o x seria exatamente igual a menos 3. Tá bom? Então resolvemos mais uma. Vamos continuar, porque nós temos que resolver várias, tá? Para aprender nós temos que resolver várias. Olha só esse exemplo aqui agora. Raiz quadrada de 1,25 é igual a 25 sobre 16 elevado a 2x. Nesse caso, gente, tome muito cuidado. Mas eu já digo para vocês, sempre busque tentar igualar a base. Então vamos lá. Vamos começar aqui por essa raiz. Raiz quadrada de 1,25, eu posso dizer que é a mesma coisa que 125 dividido por 100, né? Raiz quadrada de 1,25, posso dizer que é a mesma coisa que 125 sobre 100. Posso, porque eu tenho duas casas após a vírgula, eu posso tirar essa vírgula, andando duas casas, colocar dois zeros embaixo. Sobre, né? 25 sobre 16, tá? E aí no caso é elevado a 2x. Beleza. Vamos ver o que vai dar nisso aqui, tá? Vamos lá. Então agora eu tenho 25 sobre 16. Eu não vou nem mexer nisso aqui ainda. Tá? Vamos ver como é que fica aqui desse lado, né? Vamos lá. Aqui, gente, eu posso até, se eu quiser, dividir aqui dentro, né? Por 25 por 25. Então, ao dividir por 25, aqui eu teria raiz quadrada. 125 para 25 vai dar 5. E 100 para 25 dá 4. E do outro lado, eu posso dizer também que 25 sobre 16 é 5 sobre 4 elevado ao quadrado. Concorda comigo? Repetir mais uma vez. 125 por 25 vai dar 5. 100 por 25 vai dar 4. E 25 sobre 16 pode ser 5 sobre 4 ao quadrado. Não esqueça desse 2x. Ele continua aqui, ó. Ok? E agora, professor? Agora é o seguinte. Podemos tirar esse número de dentro dessa raiz, fazendo 5 sobre 4 elevado, aqui não aparece, mas é 1, e o meu índice aqui é 2, eu passo esse 2 dividindo. Pronto, retirei ele dentro da raiz. Quem está no sol vai para a sombra. Lembre-se que quando você tem uma raiz quadrada, o índice dessa raiz é igual a 2. Deu para entender? Não, os alunos pensam, não tem o índice, eu não vou colocar. Tem sim, o índice é 2. Então, no caso, eu pegaria 5 sobre 4 elevado a 1 e passaria o 2 dividido. E agora aqui desse lado, eu posso utilizar aquela propriedade potência de potência. Potência de potência, eu conservo a base e multiplico os expoentes. 2 vezes 2, 4x. Ok? Pronto, chegamos no momento em que agora sim as bases são iguais. É importante que você lembre uma coisa. Você só vai cortar as bases quando você não tiver mais nenhuma propriedade para fazer. Por exemplo, aqui, ó, não teria como eu cortar isso aqui com isso. Primeiro porque está dentro de uma raiz e aqui eu ainda tenho potência de potência. Então agora sim, aqui eu posso fazer isso. Desse lado sobrou meio e do outro lado sobrou 4x. Se eu fizer meio para os extremos, então aqui daria 8x
igual a 1. Então x seria igual a 1. Passo 8. Dividido. Então x igual a 1 sobre 8. Deu para entender, galera? O Caio poderia cancelar se invertesse o 10 elevado ao cubo. Vamos voltar lá. No caso, você está falando desse exemplo aqui, né? Poderia, Caio. No caso, você poderia escolher. No caso, eu inverti aqui, né? Mas você pode inverter aqui também. Se quiser inverter aqui, ó, ficaria assim, ó. 1 sobre 10 elevado a x é igual. Inverte aqui, né? O 10 ao cubo. Ficaria 1 sobre 10 elevado a menos 3. Aí, ó, corta. O x igual a menos 3. Tá? Então, seria o meu resultado. Tá bom? E aí, gente, vocês gostaram desse outro exemplo aqui que eu fiz? Ou ficou difícil para vocês aí? Isso. Às vezes é assim, no caso, quando você trabalha com uma equação exponencial, às vezes você vai modelando ela, né? Usando as propriedades até conseguir deixar as bases iguais, né? Então, nem sempre tem só um caminho, tá, galera? Você pode resolver isso de várias formas diferentes. Então, a forma como eu fiz, ela é uma forma segura, sim, uma forma normal, né? Tal, vai usando as propriedades. Mas você mesmo pode fazer diferente. Pode ser que dê maior a conta ou menor, entendeu? Não tem problema não. Seria até interessante você buscar outras formas de resolver o mesmo exemplo para ver se chega no mesmo resultado. Ok? Beleza, né? Gente, então eu vou fazer o seguinte, eu vou continuar explicando aí. Qualquer coisa você manda para mim no chat aí se tiver alguma dúvida, tá bom? Vamos lá. Maria Rita, tranquilo? E a Suelen, tranquilo, Suelen? Então, beleza. Vou continuar, tá, gente? Vamos lá, gente. Agora sim. Vamos verificar aqui um outro exemplo, tá? Um exemplo mais enjoadinho. Vamos lá. O que você faria se você tivesse uma raiz cúbica dentro de uma raiz, no caso uma raiz quadrada dentro de uma raiz cúbica, vamos supor aqui de 27 igual a 1 sobre 3 elevado a x menos 1. E aí? Como é que eu faria para calcular esse x? Então, gente, toda vez que você vê uma raiz dentro de outra raiz, você vai fazer assim, ó. Você vai pegar, no caso, o 27, né? E vai fazer aqui, 27 elevado, no caso, o expoente dele é 1, né? Elevado a 1 sobre. Bom,
como eu falei para você, quando o índice, no caso, não aparece, você sabe que o índice é 2. Então aqui é 3 e aqui é 2. Você vai multiplicar esses índices e vai passar dividindo aqui. 3 vezes 2, 6. Deu para entender, gente? Então você pega 27 elevado a 1 e 3 vezes 2 é 6. Eu pego esses valores e passo dividindo o expoente aqui. Igual. Do outro lado eu tenho 1/3 elevado a x menos 1. Esse 1/3 eu não vou mexer, tá? Vamos lá. O 27, galera, eu posso dizer que o 27 é 3 ao cubo? Posso, né? Elevado a 1 sobre 6. 1/3, não vou mexer. Tá? Aqui, ó, potência de potência. Eu conservo a base e vou multiplicar os expoentes. 3 vezes 1 dá 3 sobre 6. E aqui ficou assim. Ó, por 3 dá 1, por 3 dá 2. Então eu tenho 3 elevado a meio igual a 1 sobre 3 elevado a x menos 1. E agora, professor? Quase lá. Falta pouquíssimas coisas. Esse 3 elevado a meio, gente, eu posso inverter a ordem da fração e dizer que isso é a mesma coisa que 1 sobre 3. Ao inverter a ordem da fração, o sinal do expoente muda. Galera, prestem atenção. Quando você inverte uma fração, a única coisa que muda é o sinal do expoente. Não vai me inverter a fração, pelo amor de Deus. Que eu já vi aluno fazer assim, ó. Professor, 3 elevado a meio é a mesma coisa que 1 sobre 3 elevado ao quadrado. E eu falei, bicho, que maconha é essa? Por que que é isso? Porque, professor, a gente inverte a fração aqui também, né? Tu é doido, né? Tá vendo? Para com isso, bicho. Isso não vai acontecer, não. O que muda é o sinal do expoente, não a fração do expoente, né? Então, por favor, não inventa. Vamos lá. Não sonha. Então, esse aqui é 1 sobre 3 elevado a x menos 1. Depois que eu fizer isso, agora sim, base são iguais, eu corto. Quem sobrou? Sobrou menos meio, que é igual a x menos 1. Resolve isso agora, né? Eu posso fazer meio pelos extremos? Posso. Então ficaria 2 vezes x menos 1 é igual a menos 1, né? Então eu teria isso. Agora é o seguinte, vamos lá. 2 vezes x, 2x. 2 vezes menos 1, menos 2. Igual a menos 1. E agora para resolver, 2x igual a menos 1. Esse menos 2 está negativo, ele vem positivo. Então aqui, ó, menos 1 mais 2 vai dar 1. Ok? Menos 1 mais 2 dá 1. Então o x é igual a 1 sobre 2. Beleza? Passando 2 dividindo, o x seria 1 sobre 2. Bom, gente, deu para entender aí? Tá? Então, ó, são exemplos que acabam dificultando a nossa vida, né? Questão mais enjoada, mas como eu falei, existem várias formas, né, de resolver uma questão exponencial. Eu segui por esse caminho aqui, mas no caso
seria interessante você tentar fazer sozinho para que você consiga entender qual é o procedimento adotado aí na hora de resolver uma exponencial. Legal? Sim ou não, galera? Vamos lá, converse comigo aí. Depois desse baque aí, vocês ainda estão aí, galera? Boa, que bom. Beleza, então, gente. Vamos lá, então, né? Bom, então agora eu vou passar um exercício. Olha só, igual na escola, né? Um exercício de fixação. Nesse exercício vocês terão que resolver algumas equações, tá? Vamos lá. Primeiro, pronto. Agora eu quero que vocês tentem resolver esses 4 exemplos aí, tá? Ok, gente? Continuando, tá, gente? Beleza, agora vamos lá, vamos resolver as questões aqui. 3 elevado a x igual a 729. Primeiro passo, gente. Você vai pegar o 729 para fatorá-lo, né? Se eu for fatorar esse número aqui, o 729 fatorado, vou colocar aqui embaixo. Você poderia começar, né? Por 3, 243, por 3, que dá 81, por 3, que dá 27, por 3, que dá 9, por 3, que dá 3 e por 3, que dá 1. Então, aqui no caso, o 3 aparece quantas vezes? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, 729 é a mesma coisa aqui, 3 a sexta. Aí eu venho para o 729 e coloco aqui, 3 a sexta, corta a base, o resultado é 6. Beleza? Então seria isso, tá, gente? Primeiro caso, letra A, resposta correta é 6, tá bom?
Vamos ver outro. Raiz quadrada de 0,15. Você pode transformar esse 0,15 numa fração. Então, isso é a mesma coisa que raiz quadrada de 15 sobre 100. Né? Você anda duas casas com a vírgula, coloca 2 zero aqui embaixo. No caso, a mesma coisa, 15 sobre 100. Isso aqui não vou mexer. Eu vou manter esse número aqui. Desse lado aqui eu posso tirar, né, esse número dessa raiz. O expoente aqui é 1, né? Isso aqui é a mesma coisa que 15 sobre 100 elevado a 1. Aí como é que eu tenho o índice igual a 2? Sobre 2. E do outro lado, 100 sobre 15 elevado a menos x mais 1. Aqui eu posso inverter, né? 15 sobre 100 eu vou inverter. Vai ficar 100 sobre 15. E o sinal do expoente muda, né? Menos meio. E do outro lado a mesma coisa. 100 sobre 15 elevado a menos x mais 1. Base iguais. Cancela, né? Aí pronto. Você chegou em menos meio é igual a menos x mais 1. Você pode fazer aqui, galera, meio pelos extremos, né? Ó, então aqui eu ficaria assim. 2 vezes menos x mais 1 é igual a menos 1, né? Ó, 2 vezes o menos x mais 1 é igual a menos 1. 2 vezes menos x, menos 2x. 2 vezes 1 mais 2 é igual a menos 1. Menos 2x é igual a menos 1. Posso passar esse 2 que está mais para o outro lado, ele vem menos. Menos 2x é igual a menos 3. Aqui, ó, menos com menos vai dar mais, né? Eu pego esse 2 que está multiplicando, eu passo dividindo. Então, menos com menos dá mais. E esse 2 eu passo dividindo. Então, a letra B é 3 sobre 2. Beleza? Deu para entender, galera? Se não... Beleza. Vamos lá. Continuando, tá? Essa letra C é o seguinte. Primeiro passo. Tentar tirar esse 2 de dentro dessas duas raízes, né? Então vamos lá. Essa aqui eu vou fazer assim, galera. Eu vou pegar o 2, que está elevado a 1, né? Sobre. E aqui o índice não aparece, mas é 2. Multiplica, né? 3 vezes 2, 6. Esse 4, eu posso transformar ele também na base 2, correto? Então, quando às vezes você não tem como deixar bases iguais aqui, você pode transformar ele, né? A maior base, você verifica se é possível trazê-la para a menor base. A menor base aqui é o 2, aqui a maior é 4. Então, eu vou tentar trazer o 4 para a base 2 para poder anular. 4 na base 2 é 2 ao quadrado. Elevado a x menos 1. Desse lado vai ficar 2 elevado a 1 sexto igual. Aqui, gente, potência de potência. Conserva a base e multiplica os expoentes. E aí, no caso, ficaria 2 vezes x, 2x. E 2 vezes menos 1, menos 2. Toma cuidado, tá? Esse 2 multiplica tanto o x quanto o menos 1 ali. 2 vezes x, 2x. 2 vezes menos 1, menos 2. Agora sim, bases iguais. Cancela. Quem sobrou? 1 sobre 6 é igual a 2x menos 2. Meio pelos extremos. Então eu teria 6 vezes 2x menos 2 é igual a 1. 6 vezes 2,
12. 6 vezes 2 menos 12 aqui. Igual a 1, né? Ok? E agora, vamos isolar o x, né? Fazendo 12x é igual a 1. Se 12 que está menos, passa mais. 12x é igual a 1 mais 12, vai dar 13. E quem seria o x? 13 sobre 12. No caso, esse 12 que está multiplicando eu passo dividindo, né? Deu para entender, galera? Assim, ó. Muito bem. Aí, alguém acertou, gente? Essa C? Oh, então tá ótimo, Caio. Beleza. Beleza, então. Vamos lá, gente. É assim mesmo. Vocês estão começando aí o trabalho agora, mas se pegarem o ritmo, vocês vão ver que não é tão difícil, não. É só uma questão de... tipo um quebra-cabeça, onde você precisa arrumar as peças certas para poder ir destrinchando a tua conta. No momento em que você conseguir igualar a base, você cancela e trabalha só com os expoentes. É igual um quebra-cabeça isso, tá, gente? Mas você tem vários caminhos para chegar no mesmo resultado, tá? É legal. Às vezes a gente pensa, mas é muito difícil, é muito... Não, mas às vezes na ânsia de encontrar, né, você acaba gostando, porque você vai ter que pensar que qual é a propriedade que tem que ser usada, qual seria a forma correta de operar esses números, entendeu? E isso torna a conta bem interessante. Vamos ver essa aqui? Olha só. Essa letra D eu posso fazer assim. Eu posso dizer que 8 é a mesma coisa que 2 ao cubo. Do outro lado eu não mexo. Posso, né? 8 é 2 ao cubo, né? E do outro lado fica 6 elevado a x. Eu posso dizer que isso aqui é a mesma coisa que 3 vezes 2 elevado ao cubo. Posso também, né? Porque tem uma propriedade de seguinte, ó. A vezes B elevado a M é igual a elevado a M vezes o B elevado a M. E o que vale para a ida, tá, galera? Também vale para a volta. Ou seja, eu tô aqui, ó. O 3 é como se fosse o A, o expoente é como se fosse o M. E o 8, se foi transformado em 2 ao cubo, é como se o 2 fosse o B, e aqui é o mesmo expoente. Quando os expoentes são iguais, igual aqui, ó, eu posso trazer no produto de duas bases elevado ao mesmo expoente. Então eu posso trazer no produto das bases elevado ao mesmo expoente. E aí, 3 vezes 2 vai dar 6. 6 ao cubo é igual a 6 elevado a k. Corta, k igual a 3. Perdão, k não, né? É x, né? Da onde que eu tô tirando esse k, né? Tá? Então é x. Então é x igual a 3. Tá, gente? Seria isso. Não é uma questão tão difícil, né? Não teria só essa forma de resolver também. Você poderia muito bem resolver aqui, daria 27 vezes 8, né? Que daria 216. E aí fatorava ele também, trazendo para 6 ao cubo. E aí igualaria as bases e resolveria o problema. Legal? Eita, Caio. Mas é isso mesmo, tá, gente? A ideia é fazer você treinar mais
para que vocês consigam ter mais segurança na hora de aplicar aí nas propriedades de potência. Mas enfim, até agora vocês estão gostando, galera? Deu para entender aí? Legal, né? Beleza. Então vamos lá, vamos avançar. Vamos para o próximo passo aí de função exponencial. E olha, agora aguardem que vai ter coisa boa aí, viu? Coisa boa tá surgindo aí pra gente. Vamos lá. Bom, vamos falar um pouco das equações exponenciais com substituições de variáveis, tá? Então, não sei se vocês já viram isso na vida. Vou mostrar para vocês como é que funciona isso no exemplo, tá? Imagina uma questão assim, gente. 4 elevado a x, tá? 4 elevado a x menos 3 vezes 2 elevado a x mais 2 igual a zero. Então, esses tipos de equações, você vai resolver essas equações fazendo o que eu chamo de substituições de variáveis, tá? Então, como é que funciona isso? E quando é que eu sei que é uma equação que envolve substituição de variáveis? Gente, você está vendo aqui, você tem 1, 2, 3 termos. E o que separa esses termos são sinais de mais e menos. Entendeu? Então, nesse caso, a gente precisaria usar a substituição de variáveis. Não é que nem, por exemplo, eu fizesse assim, ó. Nesse caso aqui, eu não teria a mesma situação, porque aqui, ó, eu tenho uma igualdade, né? E aqui está multiplicando, né? As bases, entendeu? Aqui não, eu tenho 3 bases, em que eu tenho sinal de menos aqui e aqui o sinal de mais. Então é totalmente diferente. Resolvendo isso aqui é uma coisa, resolvendo isso aqui é outra. Tá bom? Então vamos lá. Quando é que eu uso o método de substituição de variáveis, professor? Geralmente, quando você tiver 3 termos, ó, 1, 2, 3 termos, 2 com variáveis e uma constante, ou poderia ser só um com variável e outros 2 constantes, enfim, 3 termos. E aí você teria que substituir variáveis. Aqui nós temos 2 termos. Esse aqui é um termo, porque está multiplicando. Esse aqui é só um termo. Esse aqui é outro termo. Beleza? Quando tiver só 2 termos, o objetivo aqui é tentar igualar a base. Quando tiver mais de 2 termos, substituição de variáveis seria a melhor saída. Tá bom? E outra coisa importante também é que, se a gente observar aqui, ó, por exemplo, dá para trazer tudo para a base 2, correto? O mesmo acontece aqui. Então isso é uma coisa que vai ser válido para os dois, tá, gente? Tanto para essa situação quanto para essa situação. Agora vamos ver como resolver uma equação utilizando substituição de variáveis. Vamos lá. Primeiro passo. Você olhou que a base menor aqui, que está elevada ao expoente x, é o 2.
vamos fazer o 4 também na base 2. Então, o 4 na base 2 é a mesma coisa que 2 ao quadrado elevado a x. Menos 3 vezes 2 elevado a x mais 2 igual a 0. Muito bem. Aí, galera, olha só o que eu vou fazer. Aqui eu tenho o 2 elevado a x, correto? Esse 2 elevado a x que eu vou substituir e vou chamar de y. Substituindo 2 elevado a x por y. Claro que eu teria que também mudar aqui, porque aqui não está legal. 2 ao quadrado elevado a x não dá para me substituir esse cara aqui por y. Aqui dentro não dá. Então o que eu faço? Eu posso trocar de lugar o 2 com o x. Então ficaria 2 elevado a x ao quadrado. Entendeu? Mas professor, mas por que o senhor trocou de lugar? Como eu falei, o meu objetivo é fazer aparecer um 2 elevado a x aqui também. Mas professor, sempre eu posso fazer essa troca de lugar aqui? Sempre. Por quê, gente? O 2 elevado a 2 elevado a x, se eu fosse aplicar propriedade, que propriedade que eu usaria aqui? Seria a propriedade potência de potência, que é a mesma coisa que 2 elevado a 2x, correto? Por quê? Porque se eu tiver potência de potência, eu conservaria a base e multiplicaria aí os expoentes. No caso inverso, é a mesma coisa. 2 elevado a x ao quadrado também é potência de potência, que seria 2 elevado a x vezes 2, que é a mesma coisa que 2x. Então não mudaria nada, entendeu? Então, jogo o x para dentro e o 2 vai para fora. Menos 3 vezes 2 elevado a x mais 2 igual a 0. Pronto. E agora o que eu faço? Vou substituir o 2 elevado a x por y. 2 elevado a x é y. Então ficaria y ao quadrado menos 2 elevado a x seria y mais 2 igual a 0. Ou seja, gente, olha só que loucura. Agora eu não tenho mais uma exponencial. Eu tenho uma função do segundo grau, uma equação do segundo grau, na verdade. Como é que você resolve isso? Pode fazer por delta e Bhaskara ou some produto de raízes para encontrar o y. Toma muito cuidado. Quando você for resolver essa equação do segundo grau, você não está calculando o x ainda. Você só está calculando o y. É preciso calcular o y e retornar para cá. Deu para entender? Então vamos lá. Primeiro y. Se eu fizer soma e produto, a soma das raízes seria menos b sobre a. E o b é menos 3. Então ficaria menos 3 sobre o a, que é 1, que vai dar 3. E o produto das raízes é o c sobre a. Só que o c é 2 e o a é 1. 2 sobre 1 dá 2. Moral da história. A soma deu 3 e o produto deu 2. Quem são esses números? Só podem ser 2 e 1. Né? Porque se eu somar 2 mais 1 dá 3 e 2 vezes 1 dá 2. Então esses são os dois valores para o y. Acabou, professor? Não. Lembrar que você também pode usar o delta e Bhaskara, né? Para calcular os valores para y. Agora com o número 2 e com o número 1, eu vou usá-los para calcular o x. Então o próximo passo agora é resolver aqui dentro. Vamos lá então. 2 elevado a x é igual a y. O primeiro valor para y que eu achei foi o 2. Entendeu? Agora sim, aqui o expoente não aparece, mas é 1.
Cancela, cancela. O x é 1. Essa é uma solução. Por outro lado, 2 elevado a x, que também é igual a y, e nesse caso o y é 1, né? Você vai igualar 1 ao 2 que você encontrou aqui, e agora vai igualar a 1. Pronto. Agora é o seguinte. Posso dizer que 1 é 2 elevado a 0, gente? Posso, né? Toda vez que você tiver uma exponencial igualada a 1, você pode tentar igualar a base, fazendo esse 1 como sendo essa base elevada a 0. Corta, corta. Então o x é 0. Solução do problema: 0 e 1. Ah, professor, e esses dois aqui que você calculou? Pois é, esses valores que eu encontrei não são a solução do problema. Eles são somente os valores para o y, que eu usei para calcular o x. Então, na verdade, o y é só um meio que eu uso para chegar no x, entendeu? Através de substituição de variáveis. Então, essa seria a forma correta de resolver esta equação. Solução 0 e 1. Para você saber se realmente está certo, você pode pegar lá no início, lá, ó, a tua equação. E substituir esses valores. O resultado que der aqui, ó, tem que ser igual ao que está após a igualdade, que no caso é 0. Então, por exemplo, 4, o primeiro valor é 1, né? 4 elevado a 1 menos 3 vezes 2 elevado a 1 mais 2. 4 menos 3 vezes 2 dá 6 mais 2. 4 menos 6 dá menos 2, mais 2 deu 0. Ó, tem que dar 0. Então, o 1 é uma solução. Agora vamos lá, o x igual a 0, né? Mesma coisa. 4 elevado a x mais 2 igual a 0. Vamos ver se vai dar certo. 4 elevado a 0. 3 vezes 2 elevado a 0 mais 2. Vamos resolver. Todo número elevado a 0 dá 1. Todo número elevado a 0 dá 1. 3 vezes 1 dá 3. Mais 2. 1 menos 3 dá menos 2. Mais 2 dá 0. Ou seja, tanto 1 quanto 0, ao jogado aqui no expoente, satisfaz a equação. Então, eles são as soluções para o meu problema. Deu para entender, galera? E aí, vocês gostaram desse exemplo aí? Beleza, então, vamos lá. Agora, já que vocês curtiram, eu vou mostrar para vocês, então, alguns exemplos aí para que vocês treinem mais, tá? Vamos lá, de novo, exercício de fixação, tá? Vamos com calma, é um assunto delicadinho, mas a gente vai conseguir. Vamos lá, letra A.
Pronto. Só esses dois aí, tá, gente? Antes de vocês tentarem fazer, gostaria de voltar aqui para explicar mais uma coisinha para vocês. É o seguinte: quando você for resolver uma equação com substituição de variáveis, galera, perceba, por exemplo, que eu encontrei o y igual a 2 e aqui eu encontrei o y igual a 1 para poder jogar aqui, né? Mas pode acontecer, por exemplo, de na hora de calcular esse y, um deles dê negativo, né? Pode acontecer. Vamos imaginar um exemplo. Imagina que um deu 2 e o outro deu menos 1. O y deu 2 e o outro deu menos 1, por exemplo. E aí, na hora de jogar aqui, galera, você não vai jogar o negativo, tá? O que deu negativo você não vai considerar. Você só vai jogar aqui o positivo. Então prestem bastante atenção nesse detalhe, porque lá no exemplo que eu coloquei para vocês, pode acontecer de você encontrar o y positivo e o outro negativo. E aí você não usaria o negativo, usando apenas o positivo. Tá bom? Então esse era o detalhe que eu tinha para falar. Agora sim, você já sabe o que fazer. Vamos ver se vocês conseguem resolver essas aí, tá? E aí, galera, surgiu alguma resposta aí legal? Sim ou não? Conseguiram fazer? Opa, legal, vamos lá. Vamos ver então, tá? Não sei se vocês já viram essas questões, galera, na escola, mas são situações diferentes, né? Mas vamos lá, vocês vão conseguir sim. É assim que a gente aprende, vamos lá. Primeiro passo, aqui ó, você tá vendo que aqui é 3 elevado a x, 9 elevado a x, então a menor base é o 3, né? Aqui, o que eu vou fazer? Eu vou supor então que o 3 elevado a x, né, é igual a y, tá? E aí, nesse modo, focando nesse 3 elevado a x, eu vou tentar resolver esse problema. Então, o primeiro passo, você pega aqui o 9 elevado a x aqui, ó, posso dizer que é a mesma coisa que 3 elevado ao quadrado elevado a x, não é isso? Baixa aqui o 3 elevado a x menos 12 igual a 0. E agora? Eu posso trocar a ordem, né? Lembra que eu falei para você? Isso é 3 elevado a x elevado ao quadrado mais 3 elevado a x menos 12 igual a 0. Como 3 elevado a x é y, então vai ficar y ao quadrado mais, isso aqui é y, menos 12 igual a 0. Podemos resolver isso por delta e Bhaskara, né? Como você já sabe, ou também podemos resolver isso através da soma e produto, né? Soma das raízes menos b, que seria 1, né, sobre o a, que é 1, que vai dar menos 1. Produto das raízes c sobre a, que seria menos 12, sobre o a, que é 1, que vai dar menos 12. Dois números que somados
dá menos 1 e multiplicados dá menos 12. Só podem ser 3 e menos 4. 3 menos 4, menos 1. 3 vezes menos 4, menos 12. Então, galera, qual dos dois eu vou utilizar? O 3. Por quê? Porque esse cara deu negativo. E aí eu venho para cá, substituo, né? Volto para cá, substituo. E o y sendo igual a 3. Bases iguais. Cancela. X igual a 1. Então, nesse caso aqui, ó, a resposta é o 1. E acabou, né? Porque não vou usar esse cara. Porque aqui é negativo, então não há necessidade de usar o y igual a menos 4. Deu para entender, galera? Se não ficou claro? Chegaram nisso? Ótimo. Muito bem. Beleza. Vamos lá. Vamos para o outro exemplo. 5 vezes 4 elevado a x menos 16 elevado a x menos 6 igual a 0. Então, olha só. Nesse caso, eu vou focar aqui nesse 4 elevado a x, né? Então, vamos lá. Posso dizer que 4 elevado a x é igual a y. E na hora de resolver, por exemplo, eu venho aqui, ó, menos 16 elevado a x. Eu posso dizer que esse 16 é 4 ao quadrado, né? Elevado a x. Ó, esse menos continua aqui, tá, gente? Você não muda ele. Mais 5 vezes o 4 elevado a x menos 6 igual a 0. E agora, troca de ordem. O 2 para fora, o x para dentro. 4 elevado a x elevado ao quadrado. Tá? Jogo aqui, ó, o x para dentro, 2 para fora. Mais 5 vezes 4 elevado a x menos 6 igual a 0. E agora, quanto é 4 elevado a x? É y. Menos, isso aqui tudo é y, né? Y ao quadrado. Mais 5 vezes isso aqui, y. Menos 6 igual a 0. Então, essa seria a minha equação. Vamos lá. Soma e produto. A soma é menos b sobre o a. Não esquece que o a é negativo. Menos 1, né? Então, aqui vai dar 5. E o produto é o c sobre a, que é menos 6 sobre menos 1. E isso dá 6. Quem são esses números que somados dá 5 e multiplicados dá 6? Só podem ser 3 e 2. Correto? Se eu somar 3 mais 2 dá 5. E se eu multiplicar vai dar 6. Beleza, professor. E agora? Os dois eu vou usar? Sim, os dois você vai usar. Só que aí, galera, se você percebeu nessa questão, teve um problema que você encontrou, né? Já vou explicar como é que você vai fazer. Então vamos lá. Como aqui é 4, eu já vou pegar alguém que eu posso colocar na mesma base. Então eu vou escolher primeiramente o 2, tá? Depois eu vou para o 3. Então vem aqui. 4 elevado a x é igual a 2. O que fazer agora? O objetivo é tentar igualar a base. Eu posso dizer que 4 é a mesma coisa que 2 ao quadrado elevado a x igual a 2. Conserva a base, multiplica os expoentes, vai ficar 2x, e aqui é 2 elevado a 1. Cancela, cancela, 2x igual a 1,
Então x igual a 1 dividido por 2. Então essa seria a resposta, né, para o x, 1 sobre 2. Beleza, já temos aqui o x igual a 1 sobre 2. Agora é o seguinte, gente. Na hora de você igualar isso a 3, você vai ter um problema. Por que eu vou ter um problema? Eu não tenho como, gente, colocar o 4 na base 3 e nem o 3 na base 4. Então, para resolver esse problema aqui, eu precisaria saber mais coisas. Que coisas, professor? A única forma de nós resolvermos isso é utilizando logaritmo. Então, para resolver esse problema, você teria que recorrer ao logaritmo. E aí cantaria a música, né? Só log, 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 só log. Lembra? Pois é. Você vai usar Claudinho e Bochecha para resolver esse problema. Tá? Bom, como a gente ainda não falou de logaritmo, então nós teríamos que aprender primeiro o logaritmo para poder resolver isso aqui. Mas não se preocupem, que nós falaremos disso nas próximas aulas e lá você vai entender legal, tá bom? Deu para entender, gente? Se não? Tranquilo? Legal, né? Então, vamos lá.